Alô, pessoal, boa noite. Boa noite. Bem-vindos de Boa volta. noite. Boa noite, Jaque. Boa noite, Riva. Boa noite, Boa noite. Boa Fabinho. noite. Pessoal. O site Bíblia do Caminho para o computador tá abrindo, para os celulares andaram travando, assim, né? Às vezes ele abre, às vezes não abre, né? Não consegui abrir, não. Dá uma mensagem dizendo que não tinha conexão. Esses dias ele tá assim meio instável, né? Rebelde. Mas não no vamos computador desistir, eu porque é um abri. site maravilhoso. No computador abre, a gente vai usar ele hoje, né? Muito bem, hoje, com satisfação, nós vamos começar uma nova série, uma nova playlist, né? Que é a leitura simplificada, a leitura essencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso, a gente vai precisar passar a bola de Jesus para Kardec, né? E o Evangelho vai Eu não sair consegui. Doutor lá do. Fábio 25. Eu não consegui acessar, não, os links, nem no meu Isso. computador. Acontece, o site fica de mau humor, ele abre, ela não abre, viu? Mas em outro momento vai clicar e vai abrir normalmente. Se quiser, pode tentar a Bíblia do Caminho direto pelo Google, né? Comigo acontece assim também. Então, vamos aqui com a introdução. Eu queria introduzir com algum assunto geral, depois eu vou fazer três premissas assim importantes que vão aparecer hoje na leitura que a gente vai fazer, ali da introdução, da apresentação do Evangelho. Primeira coisa, gente, eu queria apresentar a vocês que existe um espírito, né, um colega meu, chama Inácio Ferreira. Então, Inácio Ferreira é um psiquiatra. Hoje, no mundo espiritual, ele escreve livros, tá? Ele escreve livros, já aparece tanto em Divaldo como aparece também Vanderlei Oliveira e principalmente com o Bacelli, tá? O Carlos Bacelli. E o espírito tem um blog, é um espírito moderno, né? Ele tem um blog e escreve todo domingo, né? Então, eu vou mostrar a vocês o blog de Inácio Ferreira, vou compartilhar aqui, que chama Mediunidade na Internet, tá? Vocês estão vendo? Ó, Mediunidade na Internet, blog do Inácio. Alguém pode dizer assim, estou vendo, por favor. Tô Tô vendo. vendo, tá? Tô vendo. Tô vendo, já fotografei. Estou com moral, tanta gente falou, tá vendo? Então, uma pequena amostra, viu? Chico Xavier e a guerra na Judéia, tá? Então, perguntaram a Chico sobre a razão de tantas guerras na Judéia, local onde Jesus nasceu e pregou seu evangelho de amor. Chico respondeu que quando Jesus foi levado a fim de ser sentenciado à morte na cruz, Pilatos, após lavar as mãos, disse: Eu estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Então, segundo Mateus, o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Não é difícil entender que o povo da Judéia, envolvendo quase todos os países do mundo árabe, chamou para si a grave responsabilidade espiritual de ter escolhido crucificar Jesus, né, uma luz divina, no lugar de Barrabás, um malfeitor, estando até os dias atuais sob o pesado karma que ele próprio solicitou. Claro que vale lembrar que esses espíritos que praticamente enxotaram o evangelho da região, que é, quase que inexiste cristianismo na área lá, esses espíritos continuaram reencarnando nessa luta, nessa contenda que até hoje
a gente sabe que é uma guerra de ódio das partes, né? Do tronco de Isaac e de Ismael, 2 irmãos, filhos de Abraão, que se dividiram por lá. Interessante que Ismael, o anjo Ismael, mentor do Brasil, de um lado, Isaac, né? O nosso Chico Xavier, por outro. Mas aqui fica a amostra, quando foi hoje, ele voltou o tema, só que não vou ler, Chico Xavier e a Guerra na Judéia, segunda parte. Isso aqui eu vou deixar para vocês na curiosidade, tá? Vocês mesmo procurarem. Vamos voltar aqui. Eu quero falar com vocês olhando, tá? Agora entrando no tema de hoje mesmo, né? A gente vai passar, né? Vai ter essa transição aí do Evangelho de Jesus para o Evangelho Redivivo. Por que isso? Tá? Estava tudo planejado, tá? Houve um plano mesmo, elaborado, tá? Por conta dos desvios que o cristianismo sofreu ao longo do tempo, tá? Então, a posição espírita é muito clara a respeito dos desvios que existiram. Poderia arranjar várias passagens, mas eu vou escolher só uma do Espírito de Verdade, tá? O Espírito da Verdade, aqui no capítulo 6, Consolador, Cristo Consolador, item 5, a mensagem, o advento do Espírito da Verdade. Lá no final, onde ele coloca: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tá? Aí vem a parte que interessa. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Tá? Então, me interessa aqui a frase: os erros que no cristianismo se enraizaram. Né? E a gente vai voltar a esse tema, tá? Posição muito clara, porque a proposta do Espiritismo e a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo foi resgatar o Espiritismo, o cristianismo na sua pureza original, né? Resgatar o espírito verdadeiro do cristianismo, que tem muito a ver com a simplicidade e tem muito a ver com a ausência dos dogmas e das teologias e tudo que divide, né? Que gera discussão. Quando que a parte do ensino moral é a parte que interessa e que nos leva para a evolução, tá? O outro tema que eu quero falar primeiro, antes da gente entrar na leitura, é sobre 3 personagens assim: Jesus, João Batista e João Evangelista. Claro, Jesus muito acima deles, dos outros 2, tá? João Batista muito ligado a Jesus, pode-se dizer assim, que Jesus é um médium de Deus para a gente, e que João Batista é um médium de Jesus. E João Evangelista, eu diria que é médium dos 2, de João Batista e de Jesus. E um pouco de Deus, não igual a Jesus, mas um pouco de médium de Deus também. Esses 3 espíritos, tá? Jesus lá em cima, na diretoria, como diretor da empresa, do planeta, mas esses 2 colaboradores, não é? O João Batista, o Espírito da Verdade, tá? O Elias que havia de vir e restabelecer todas as coisas no futuro, na época do Consolador, tá? E o próprio apóstolo João, que no seu evangelho traz muita coisa de importância, tá? Eu vou lembrar aqui o evangelho de Jesus,
segundo João, no capítulo 16, para a gente ler 3 versículos desse capítulo. Vou compartilhar a Bíblia do Caminho, que ficou de melhor humor agora de tarde, e eu consegui abrir, tá? E a gente vai poder aqui. Pronto. Então, aqui está o capítulo 16 do Evangelho segundo João, onde eu vou ler aqui inicialmente os versículos 12 e 13, que fala da missão do Paráclito. Tá? O Paráclito, consolador, inspirador, né? E Elzio dizia também o advogado, aquele que advoga por nós, tá? O Paráclito, Paracletos, né? Tanto faz, existe essas variações. Importa aqui, ó, o 12 e o 13. Eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Tá? Então, claramente, Jesus aqui falava da nossa imaturidade mental, de entendimento, nosso estágio ainda muito infantil de espiritualidade, crianças espirituais, incapazes de entender verdades, tá? Que ele não pôde ensinar, tá? Ele não pôde dizer todas as coisas, porque a gente não ia conseguir suportar agora, tá? Na época de Jesus mesmo. Mas prometeu o Espírito de verdade que voltaria para ensinar as coisas, né? Bom, e o outro versículo é aqui o 25, tá? O 25 tem assim, ó, ele repete em parte: tenho-vos dito essas coisas em parábolas. Vem a hora, porém, em que não vos falarei mais por parábolas, mas anunciar-vos-ei claramente as coisas do Pai. Olha aí, tá? Então, na época, ele falava para o presente, mas ele deixava embutido na entrelinha as parábolas, mensagens para o futuro. Mas chegaria uma hora, pessoal, em que as coisas não mais seriam necessariamente ditas em parábolas, mas ditas de forma clara, tá? Para explicar as leis divinas. Muito bem. Então, aqui está o Evangelho de João, João profeta, um médium, João evangelista, né? Ele dizendo coisas importantíssimas. E agora a gente vai justamente ver a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ver se é a introdução. O nome não é introdução. O nome é prefácio. Prefácio. Né? Muito bem. Então, eu vou compartilhar o prefácio. O pessoal que falar, aí fala, desliga o microfone. Para não dar microfonia, que está assim hoje, né? Compartilhando aqui, agora a gente vai ler o texto do Evangelho. Será que vai ser essa? Agora vamos ver. Não.
Não. Eu posso ir procurar aqui. Repare que está abrindo direitinho aqui nesse momento, né? Estudos espíritas, o Evangelho, prefácio. Vocês estão vendo aqui, pessoal, o prefácio? Alguém pode falar? Eu estou vendo o livro da esperança. Ah, tá. Então, Muito bom. vou botar aqui agora. Sim. Isso, né? Muito bem. Olha que mensagem curta, olha que apresentação profunda, tá? Vamos começar aqui pelo parágrafo 2º, tá? O parágrafo 2º fala assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. Você lembra que a promessa lá de João? Chegaria o tempo, pois os espíritos, aqui o Espírito de verdade que assina, está dizendo: olha, eu vos digo em verdade, os tempos chegaram. E agora a ciência já foi lançada no mundo, os séculos, né? E com, né? E com alguns desvios do cristianismo, mas são chegados os tempos em que todas as coisas agora vão ser restabelecidas. Olha que interessante, o ré, tá? Porque elas foram estabelecidas por Jesus, agora seriam restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, tá? A dissipar a ignorância espiritual, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos, tá? Então chegaria o momento oportuno. E aqui nesse parágrafo, as coisas, ele está dizendo: o momento chegou, tá? O momento chegou. E aqui no primeiro parágrafo fala assim: os espíritos do Senhor, tá? Então o que que aconteceu aqui nesse momento? Os melhores espíritos, ou os mais avançados espíritos humanos, né? Os espíritos do Senhor não eram qualquer espírito, né? Nem espíritos palpiteiros, virtuosos espíritos, as virtudes do céu. Qual o imenso do exército que se movimenta ao receber as ordens do comando, ou seja, de forma organizada, né? De forma planejada. Então, um imenso exército de espíritos esclarecidos do Senhor. Os espíritos sempre em movimento, né? Me lembram que os espíritos, me lembram um senhor Aristóteles, né? Que era o nosso velhinho que ficava rodando e dizia: movimento é vida, e gritando: movimento é vida, né? Aristóteles Peixinho. Então, os espíritos se movimentam, eles não param, né? Ao receber as ordens do seu de comando, espalham-se por toda a superfície da Terra, tá? Lembrando o Joel que diz, tá? Naqueles tempos derramarei meu espírito. Vou ver que eu tenho uma parte aqui de Joel, vou procurar aqui. Naquele tempo derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos sonharão sonhos, vossos velhos terão visões, filhos e filhas profetizarão, tá? Isso está no livro de Joel, capítulo 2, tá? Então, se esparramando por toda a superfície da terra,
semelhante a estrelas cadentes, né? Estão dizendo aqui, olha, o céu está baixando, o mundo espiritual tá na área, está presente, né? Vindo para iluminar os nossos caminhos, para abrir os olhos aos cegos, para que possamos ver, para que possamos entender as coisas de Deus. Que espíritos do Senhor são esses? São as grandes vozes do céu. São os espíritos grandes, tá? Ressoando como as trombetas, tá? As trombetas lá de Esaú, entrando em Jericó, né? Cercando Jericó e os sacerdotes tocando trombetas. Eu não estou conseguindo compartilhar, deixa eu ver aqui. Agora eu consegui. Eu vou aqui, ó, Joel 2, né? Joel 2 foi a citação anterior. Depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Então, o mundo espiritual, em uma invasão organizada, sob o comando de Jesus, sob a coordenação do Espírito da Verdade, derramando o Espírito sobre a carne e a mediunidade dos filhos e filhas da terra, profetizando, tá? Sonhando, vindo, a mediunidade, chegou o momento da mediunidade. Derramarei o meu Espírito, tá? E o Espírito será derramado. Voltando aqui, gente. Então, as grandes vozes do céu, do mundo espiritual, como som de trombetas, como o cântico dos anjos, tá? Então, com anjos é espírito puro. Então, os espíritos superiores, as grandes vozes do céu, mais os espíritos puros, associados agora, chegando aqui no mundo físico para vos convidar, né, para o divino concerto, participar da hora da evolução, da hora da grande chamada, né? Tomai a lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que de um hino, e no hino sagrado elas se estendam e repercutam por todo o universo. Homens e irmãos, a quem amamos, olha que consolador e olha que lindo e alentador. Aqui estamos nós, junto de vós, né? Estamos juntos. Olha que interessante o que eles vêm mostrar. Amai-vos. Ó, amai-vos, o primeiro mandamento. Também uns aos outros. O que é também? Também, ele está dizendo também, porque Jesus já tinha estabelecido e agora eles estavam restabelecendo. Então, a lição do amor é a principal lição a ser confirmada. Nós também dizemos, amai-vos, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? É seguir a lei do amor, não é? É seguir a regra de ouro. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, essa mensagem é assinada pelo Espírito de Verdade, tá? Que diz assim, eu vos digo, ó, o Espírito de Verdade não é uma coletividade, é um indivíduo, é um Espírito. Eu vos digo, tá? Então, ele está falando no singular aqui, não é nós dizemos a vocês, é eu vos digo. Entre outras e tantas referências que nós vamos acumulando aqui em nossos estudos. Em nota de Kardec, né, fala que essa instrução mediúnica resume o caráter do Espiritismo. Qual é o caráter do Espiritismo? Resgatar o verdadeiro sentido, dissipar as trevas sobre as palavras do Cristo. E também a finalidade dessa obra,
a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso foi escolhida como prefácio. Tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês de novo. Estou vendo aqui alguns. Então, o que é que acontece? 100 anos se passaram, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, em 18 de abril de 1864, em Uberaba, Emmanuel, agora conduzindo a mediunidade de Chico Xavier, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado 15 de abril de 64. Então, aquela era a semana que se completavam 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que é que Emmanuel fala no Livro da Esperança, que é esse livro que eu vou ter que mandar buscar uns 15, porque todo mundo está querendo o Livro da Esperança agora, viu, gente? Ó. Quem já tem, pode pegar o seu e ler a introdução, tá? Que está logo no início do livro. Fábio, o que fala o Livro da Esperança? O Livro da Esperança, Chico Xavier, por Emmanuel. Vocês viram o livro aqui na minha mão? Sobre que tipo de esperança? Ah, o Livro da Esperança, o livro que traz esperança, né? Ele vai explicar aqui, leitor amigo, este livro, gravitando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, então é um livro que comenta, ele pega as passagens do Evangelho, pequeno trecho lá em cima, e faz um comentário, né? Nós vamos usar muito esse livro aqui em nossos estudos nessa nova série, né? Que é a série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E onde eu acho ele? Esse livro, bom, além da internet, né? Eu costumo, algumas pessoas pedem para eu levar daqui, né? Da livraria do NEO, Núcleo Espírita da Oração, que a gente tem uma livraria que tem os. Então, Tá. Então, esse livro, gravitando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Olha, as palavras de Cristo são palavras de vida eterna. Não envelhecem, não passam, né? Elas são sempre novas, porque são divinas, né? As leis divinas são eternas, imutáveis. Muitos homens doutos, o que aconteceu ao longo dos séculos? Muitos homens doutos falaram das palavras, tá? Falaram delas, tá? Das palavras do Cristo. Muitos homens doutos falaram das palavras do Cristo através do tempo. E alguns deles, até bem intencionados, alteraram-lhes de algum modo o sentido. Tá? Então, aqui é Emmanuel confirmando, sim, houve alteração do sentido para acomodá-los aos climas sociais, tá? A cultura da Europa, tá? E também ao clima político. Tá? Então, o interesse de colocar, para confirmar os concílios, confirmar a teologia. Então, precisaram alterar, de certo modo, o sentido das palavras do Cristo para acomodar a questões e interesses políticos terrenos. Então, a igreja, desde a fonte, já começou. Então, a igreja que trouxe até aqui o cristianismo,
E o Cristo de lá foi deixando tudo acontecer porque ele sabia que os espíritos do Senhor, aqueles virtuosos, as virtudes do céu, voltariam. E eles voltaram, né? Então, fazia 100 anos que eles voltaram a interpretá-las na sua expressão pura e simples, tá? Livres de teologias e complicações, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a todos nós ouvir Jesus no âmago da alma, ouvir Jesus na consciência, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Olha que bacana. Olha, João 3, tá? Aquele que me segue não anda em trevas. João 8:12, corrigindo. Tá aqui em nota, tá? Ou seja, seguir Jesus, estudar esse mestre, tá? É uma forma de expulsar, de afastar as trevas, tá? E de se associar à luz. Porque das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre. Ou seja, Jesus está vivo ainda. E ele está junto de nós, não está longe. Sem desesperar de nossas fraquezas, compreendendo nosso estágio, nosso estado evolutivo. Mestre abnegado repete a mesma lição milhares de vezes, sem cansar. Orientador dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a percorrer. Amigo de nós todos, compreende-nos as faltas e as incorreções sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, tá? Ó, alentando nossas esperanças, ó, o livro da esperança, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens, quando brilha o sol, né? E enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Peregrinos da evolução, que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam que ninguém está desamparado na Terra e que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação, de ensinamento, desde que se apresente às fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. Então ele pede a sinceridade e uma vida o possível renovada que a gente der conta de fazer, né? Uma vida renovada, com certeza, uma vida onde tem a questão do servir, tá? O servir ao próximo. Não dá para querer ficar longe desse espírito de cooperação, de servir, de ajudar. É por isso, leitor, né, que ele roga a permissão para homenagear o Evangelho segundo o Espiritismo no seu centenário, como sendo o livro da esperança. E aqui ele apresenta, né? Então são duas apresentações. A outra é uma prece. Eu já vou passar de uma para outra aqui, tá? São duas apresentações do livro da esperança. E essa prece, Obrigado, Senhor, ela traz aqui uma coisa interessante. Há um século, convidaste Allan Kardec
Aí ele fala, ele chama Allan Kardec aqui o apóstolo de teus princípios. Então, para mim, eu entendo isso aqui, que Allan Kardec era um dos apóstolos de Jesus, né? Que está uma prece de Emmanuel dirigida a Jesus, falando que há um século ele tinha convidado Allan Kardec, o apóstolo dos teus princípios, tá? Então, para mim, Kardec era uma das vidas do próprio João Evangelista, apóstolo dos teus princípios, a revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, naqueles textos de João que a gente leu no início, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra. E o Evangelho traz duas marcas, a caridade e a fé raciocinada, para que nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento e não da razão. Então, o Evangelho do coração e não dos raciocínios. Mensagem de paz, mensagem de renovação clarearam o mundo. Os Espíritos do Senhor, né, como estrelas cadentes, né, vieram abrir os olhos aos cegos. Diante de tuas verdades, que se desentranharam da letra, tá? Então, assim, a verdade ou o espírito que foi desentranhado das letras, porque a questão da linguagem foi alertada como algo que poderia dar falsas interpretações, como de fato aconteceu. Abandonamos os redutos da sombra que nos recolhíamos, magnetizados pelas nossas próprias ilusões, e ouvimos de novo a palavra solar da vida eterna. Então, sozinhos, nos perdemos na matéria, nas trevas e nas ilusões. E Jesus é o sol, né, que vem dissipar as trevas e vem nos fazer enxergar a verdade. Agradecemos esse livro em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão, à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Então, vem o maior parágrafo aqui, mas ele é belíssimo, que mostra como o Evangelho foi já usado nesses 100 anos. Né? Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos às páginas do Evangelho segundo o Espiritismo as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo, de vivo, que é o Espiritismo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola, em diretriz salvadora nos labirintos da obsessão. Recorreu ao Evangelho, leiam o Evangelho nas perturbações da obsessão e também da delinquência. Pelos que abraçaram quais âncoras de apoio nas noites da tentação e do desespero. Por aqueles que a consultaram nos dias de aflição e desalento, né, e tristeza, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação. Pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia. Também os que ouviram junto delas, nas palavras do Evangelho, o teu pedido de oração e de amor em favor dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalham corações. Pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pela dor, pelo luto, à frente à morte.
e também por aqueles outros que aprenderam com elas a viver e a confiar, a servir e até desencarnar bendizendo-te o nome. Por isso tudo, obrigado, Senhor. Então, interromper a apresentação. Então, pessoal, aqui nós temos, eu acho que já ficou bem claro, né, a questão do evangelho, como João, evangelista, colocou lá atrás. Tenho muito que vos dizer, mas agora vocês não vão suportar. Vai chegar a hora em que eu vou poder falar e excluir todas as coisas. E o Evangelho segundo o Espiritismo abre e falou: aqui chegou o momento em que as coisas vão poder ser ditas de forma clara. O ensino moral do Cristo vai ser dito de forma muito clara. E a nossa proposta no início dessa nova série, que vai ser quinzenal, alternando com aquela outra que a gente já vem fazendo, é fazer um evangelho mais leve, mais consolador, assim, mais para quem está começando, né, com o foco nessa pureza, nessa simplicidade, né, das leituras que algumas pessoas que eu conversei, eu percebi que precisavam mais um pouco dessa linha. Bom, então eu vou abrir aqui para as mãozinhas, eu estou vendo aqui a mão de Ivanilde. É bom que seja um por um. Ivanilde, quer falar? E alguém que queira falar vai colocando a mãozinha e a gente vai se preparando para encerrar o trabalho em mais 5 minutos. Eu acho que ela não está no momento. Opa, então, alguém, Maria Rosa, por favor. Eu acho que a lição de hoje, assim, foi um grande ensinamento, doutor Fábio, porque eu acabei de assistir o Café Filosófico, que é um programa, assim, que eu amo, eu não deixo domingo, nada eu falto. No outro eu fiz um programa que foi o dia todo, mas a aula de hoje me abriu assim um leque. Eu estava até com receio, porque eu não tinha conseguido abrir a internet, mas a aula foi tão clara, assim, tão objetiva, a sabedoria, só o livro de Esperança, acho que o próprio nome Esperança já foi dito, já o significado. Eu só tenho que dizer assim, gratidão. Hoje eu estava receosa, porque eu não consegui abrir a internet. Eu disse, meu Deus, será que eu vou assistir uma aula sem captar, sem entender? Mas para mim foi assim, um bálsamo de esperança, viu? Bom, Muita gratidão. interessante, fez sentido, né? Vamos seguindo em frente. Obrigado. Então, pessoal, como Maria já falou, e eu não tenho mais mãozinhas. Opa, mais um aqui, Messia. Por favor, Messi. Ativa o. Isso. Ativa o som. O que eu estou achando interessante, Fábio, é que você está debulhando uma espiga de milho. Debulhando de uma forma muito interessante. Maga, é uma fórmula mágica. Por quê? Porque você tira um grãozinho lá de cima do milho, que é a parte mais sensível, depois vai buscar a base que é a parte mais que segura o... É filosófico isso que eu estou criando agora, né? Mas vou ser rápida. E com isso aqui prende a casca do milho e vai correlacionando cada um desses pontos. Lógico, se a gente vai tendo coragem de falar um pouquinho, a gente vai se ajudando e ajudando o outro a pensar. Porque o Allan Kardec, teve muita coragem naquele momento de fazer esse trabalho
E se ele não contasse com esses espíritos da verdade, ele não teria condições. Quando eu fui a Israel no ano passado, com uma excursão, e quando eu pisei no território de Jerusalém, eu me lembrei muito de Kardec. Quando eu fiquei num passeio no lago, que na verdade não é um mar, é um lago de... Oh, meu Deus! Onde ele faz os milagres, que eu esqueci o nome do lago? Genezaré. Genezaré. Ai, como eu me lembrei de tudo que eu tinha aprendido com Kardec. E tudo que eu tinha aprendido na religião católica também. E eu dizia assim, mas Jesus está tão presente nas nossas vidas, que a gente não tem como contestar isso. Por outro lado, tem tanta gente que não enxerga um palmo na frente do nariz desse Jesus de Nazaré. Mas que a gente tem que continuar em oração, na esperança, como diz Emmanuel, de dias melhores, porque o planeta está sufocado, está mudando de posição. E a gente tem que acreditar num mundo melhor. E se a gente não acredita, fica tudo muito mais difícil. A minha gratidão, Fabinho, por esse trabalho delicado de debulhar o milho, e eu continuarei debulhando o milho junto com vocês. Tá legal? Obrigado. Muito Tá legal. Alberto Viana, mensagem simples, complexa, necessária nos tempos de guerra. Esperançar, né? É preciso sempre, mesmo angustiados, debulhar o milho. Ai, então tá, gente, vamos lá fazer nossa prece final musical. Isso. Muita paz para todo mundo. Ele não é velho, não é ele velho, é ele veio. Vamos lá, o importante é que ele veio. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, sim, olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Tchau, gente. Uma semana de luz e Obrigada, paz. obrigada, Fábio. Beijinho no coração de todos. Obrigada. Obrigada, Fabinho. Boa semana. Obrigada, uma palavrinha com você. Muito bom.
Maravilhoso. Boa noite a todos, adorei. Não Boa colocar lá no zap. Boa noite. Boa noite a todos. Dá uma mensagem no zap. Ô, Fábio, eu tive que formatar meu telefone e perdi todo o arquivo. Então, se você puder mandar novamente para mim, eu vou lhe agradecer muito, viu? Tá bom? Obrigadinha. É o arquivo dos livros, as indicações de leitura, tudo que você tinha enviado, que eu estava guardando tudo, eu perdi tudo. Tá bom? E se você vier, o livro da esperança para mim, vou lhe agradecer muito também. Tá bom? Obrigada. Beijo, tchau.